E aí, pessoal? Hoje é o último Fiz e Conversas do ano. E hoje vai ser com o Pedro Henrique César. Ele vai falar sobre núcleos ativos de galáxias. O Pedro ele faz mestrado em astronomia na USP. Então, só esperar ele entrar e aí eu vou colocar ele aqui na live. Deixa eu fazer. E aí, Pedro? E aí, Pedro? Tranquilo? Tranquilo? Oh, eu tô escutando a minha voz, A mas eu minha não tô voz, mas eu escutando não a estou tua. escutando a tua. Não dá pra te escutar direito, eu não sei se o fone tá. Tá me ouvindo agora? Não. Agora sim. Show de bola. Acho que foi o fone que meio que desconectou aqui. Aham. Boa tarde, Pode pessoal. ir. Então, Eu eu sou. só vou te Fala. apresentar para o pessoal. Então, esse é o Pedro Henrique César, ele fez graduação em Física na URGS e hoje faz mestrado em Astronomia, né? Na USP. Isso, na USP, isso. No Isso aí. Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que é o IAG, que a gente chama. E eu E trabalho, então, com núcleos ativos de galáxias, né? Eu fui orientado pelo professor Steiner, até, infelizmente, em setembro ele veio a falecer. E foi um tumulto e tanto, né, isso, e muito triste porque eu tive aí um ano de orientação dele, só que o conhecimento que ele tinha e o quanto que ele trouxe para a astronomia brasileira, assim, foi imenso, assim. Tanto os projetos que ele desempenhou, né, também ele foi responsável nos últimos anos até por um projeto que levava astronomia para o ensino médio, para professores do ensino médio, eles faziam um curso de um ano, e está continuando esse curso, mas foi uma invenção dele aí, para conseguir que os professores do ensino médio também tivessem uma formação um pouco melhor em astronomia, que é muito necessário, né? E também ele trouxe, além disso, também ele foi um dos responsáveis também por engajar o Brasil, então, nos grandes telescópios, nessa época dos grandes telescópios. Hoje em dia a gente usa, por exemplo, no Chile a gente usa o telescópio SOAR de 4 metros de diâmetro espelho, o Gemini de 8 metros, tanto no Chile quanto no Havaí, eles são dois telescópios gêmeos mesmo. E, e em 2029, em princípio, é para a gente estar entrando aí. Infelizmente, não é para todo o Brasil, mas graças a um esforço aí da FAPESP e do professor Steiner, eles conseguiram que, pelo menos, o estado de São Paulo vai ter acesso ao GMT, é o telescópio gigante de Magalhães, que vai ser por muitos anos aí o maior telescópio do mundo. Então, vai trazer muitas novas descobertas aí para a astronomia brasileira aí, com certeza. pode Mas crer. atualmente, então, eu estou sendo orientado pelo professor Rodrigo Nemen, que é o líder do grupo de buracos negros da USP. Então, Uhum. eu estou trabalhando com ele e também conjuntamente com um grupo que o professor Steiner deixou, né? Que já são vários estudantes que se tornaram já professores, né? Estão em vários lugares do Brasil. O Thiago Ritt, que é da Universidade da Fronteira Sul, no Rio Grande do Sul. Tem o professor Roberto Menezes, que é aqui de São Paulo, tem a Patrícia da Silva, que recém acabou o doutorado dela, o doutor Daniel May também, que ele é postdoc aqui na USP, e tem também uma colega aí de mestrado, a Catarina Aidar, que também está terminando agora, vai logo terminar o mestrado dela, que também pertence ao grupo. Então, estou meio que em dois grupos ao mesmo tempo. Eu estou com o grupo de AGNs do professor Steiner e estou no grupo do meu atual orientador, né? O grupo de buracos negros. Bom, Legal. então, sintam-se também tranquilos para fazer perguntas durante o que eu for falar.
Uhum. Porque não importa a pergunta que for, se vocês não sabem o que é um fóton, me falem, porque o interessante é que as pessoas saiam daqui pelo menos alguma coisa a mais, sabe? Algum conhecimento que seja a mais. Eu não quero ficar falando coisas sem sentido, assim, que as pessoas não entendem. Então, o foco aqui é que as pessoas saiam com alguma coisa interessante, né? E para fechar o ano, né? O nosso especial de Natal aí, da Física É, Conversa. Bom, vai ser da hora. quem sabe será que eu começo falando o que são núcleos ativos de galáxias para começar? É, então, isso é a primeira coisa que eu fiquei na minha cabeça, né? O que seriam esses núcleos ativos? Pois é, eu não queria dar a resposta pronta porque foram muitos anos e muitas décadas de pesquisa para chegar a um entendimento, né? Mas lá em 1908 já estavam se observando esses núcleos estranhos. Na verdade, 1908 foi a primeira vez que se olhou o núcleo de uma galáxia, a NGC 1068, que é uma galáxia espiral bem famosa e bem estudada porque é muito próxima, né? Então a gente tem uma resolução boa para ver ela. E se observou que ela tinha, no núcleo dela, tinha um espectro muito parecido. E quando eu digo espectro, eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas se alguém não tiver, pode perguntar aí. Mas quando você olha para o núcleo dela, você vê que tem emissões que vêm do gás. Então, uma emissão do gás, que é muito parecida com, por exemplo, regiões H2, que são regiões de formação estelar, vamos dizer assim. H2 porque é hidrogênio ionizado, então são regiões em que você está formando estrelas e as estrelas massivas estão ionizando o gás, por exemplo. Muito parecidas também com nebulosas planetárias, que são restos assim de estrelas de baixa massa, que elas ejetam as camadas externas e daí o gás fica fotoionizado pela anã branca, nesse caso. Mas, no entanto, apesar de ser parecido com isso, o nível de ionização era muito maior. Então, você tinha elementos ali, muitas vezes ionizados, diferente, então, das regiões H2 tradicionais e das nebulosas Tipo, planetárias. quando você fala, tipo, região H2 ou nebulosas planetárias, são tipos de núcleos possíveis de galáxias? Não, aí é que tá. Uma região H2, a gente tem bastante, por exemplo, Órion, por exemplo. É uma região H2. É um lugar onde você tem muita concentração de gás, e ativamente esse gás, geralmente, ele esfria, né? O gás, quando ele esfria, ele pode colapsar, então, porque daí o gás não tem pressão suficiente, não vence a gravidade, e acaba colapsando e formando estrelas. Mas uma região H2 ela é caracterizada porque você tem estrelas muito quentes, vamos dizer, estrelas O e B, por exemplo, que fotoionizam o gás. E daí esse gás que formou as estrelas, que é a progenitor, ele acaba ficando ionizado, um estado ionizado, porque você está na presença de estrelas que estão, sei lá, com 20 mil Kelvin, né? Estrelas muito quentes que acabam então fotoionizando, acabam ionizando os átomos, né? Que estão presentes nessas nuvens. São tipo Então, regiões dentro de galáxias. são regiões dentro de galáxias, isso. Pode crer. Mas então, como eu vou começar mostrando aqui uma figura aqui. Deixa eu ver, vamos ver se vocês estão vendo. Eu não sei se. Pode crer. Bom, aqui na esquerda de vocês devem estar vendo essa estrutura aqui, que é o que mais ou menos caracteriza uma radiogaláxia, tá? Radiogaláxias, elas têm uma emissão em rádio muito intensa. Mas cadê a galáxia? A galáxia é esse pontinho aqui, tá? Então, vocês vejam que a dimensão dos lóbulos que estão emitindo em rádio é muito maior do que a galáxia em si. Ela quase chega, por exemplo, nesse caso, a escalas de megaparsecs, tá? Talvez vocês não estejam familiarizados com isso, né? Mas astrônomos não usam unidades muito usuais. Uh, uni, você, Talvez vocês conheçam, por exemplo, a unidade de anos-luz, né? Anos-luz, então, é a distância que a luz atravessa por um período de um ano, ela está atravessando por um período de um ano, então se você então isso é uma medida de distância, mas um parsec é 3,26 vezes
um ano-luz. Então é bem maior do que um ano-luz. Tem uma pergunta já aí? Deixa eu ver. O Henrique perguntou: radiogaláxias podem ser observadas de mais longe do que as galáxias comuns? Bom, se ela for bem brilhante, sim. E normalmente, às vezes, você pode inclusive ver a emissão em rádio e não ver a galáxia em si no óptico, por exemplo. Você tenta ver ela no óptico e tu não enxerga, tu enxerga só a emissão em rádio, porque ela é muito brilhante. Porque realmente você pode inclusive ter nos lóbulos uma quantidade de energia maior do que mais brilhante do que a própria galáxia em si também, né? E então, se está muito distante, tu pode não posicionar lá o teu telescópio no óptico e não encontrar, e encontrar só, então, uma detecção em rádio, né? Então, radiogaláxias é um tipo de núcleo ativo de galáxias, e vocês vejam que essa potência ela consegue ser irradiada muito longe da galáxia, então não é qualquer mecanismo que poderia fazer uma coisa dessa. Uma segunda imagem aqui, essa imagenzinha aqui que parece um ponto, né? Parece uma estrela, inclusive. Quando foram descobertos pela primeira vez os quasares, que é o que a gente chama, eles na verdade, é uma abreviação para quasi-stellar objects. Eles achavam, parecia uma emissão estelar, porém, logo se viu que não era uma estrela, tirando o espectro, não era um espectro de uma estrela, e se viu, então, se analisou, então, por exemplo, o espectro dela, e se viu, por exemplo, raias atômicas muito deslocadas da posição original. O que demonstra que, na verdade, esses objetos eram objetos muito distantes. Então, por quê? Porque a gente tem a expansão do universo, né? Então as galáxias elas estão se afastando uma das outras. Então, o que acontece é que o espaço está aumentando e a luz acaba perdendo energia para a expansão do universo. Então, o que acontece é que há um deslocamento, então, da posição que a gente esperaria da raia atômica. Basicamente, você vê a linha espectral, por exemplo, de um gás em emissão, ou, por exemplo, tinha absorção também, ou mesmo do contínuo, vai estar deslocado da posição original, devido ao fato de que essas galáxias, então, no caso, o quasar está muito distante. E tipicamente são objetos muito distantes. Então, daí se teve que corrigir, o brilho desse objeto pela distância dele, e o que você observou é que eles eram extremamente luminosos. Então, daí meio que se justificou por que que você viu um ponto. Porque esse objeto, ele está no centro da galáxia, no núcleo, tá? Especificamente, mas ele é tão brilhante que ele ofusca a galáxia hospedeira. Então você não vê a galáxia e você vê essa coisa brilhante, né? Então é isso que os quasares são. E muito Sim. engraçado, na verdade, se vocês, não sei se dá para ver aí, mas até aqui aparece um jatinho, inclusive. Então quasares podem ter Não chega jatos a aparecer. também. Acho que não chega a aparecer, né? Acho Mas então, que tá meio tipo, escuro. isso é uma coisa que é uma coisa que eu não sabia. Os quasares, eles são tipo núcleos de galáxias, só que eles são tipo. A Muito radiação deles brilhantes. é muito mais forte do que a própria galáxia. Exatamente, Pode é. crer, pode crer. Alguns quasares dá para você ver a galáxia hospedeira, tá? Mas principalmente esses muito distantes, assim, os primeiros que foram descobertos, as pessoas não acreditavam, entendeu? Porque, primeiro que quando foi descoberto, eles eram objetos muito distantes para os objetos que as pessoas estavam acostumadas a estudar. Então, a gente chama de redshift, né? Mas basicamente estavam muito distantes. Então, só que outra coisa muito curiosa, isso aqui é de explodir a cabeça, é o seguinte, eles eram extremamente variáveis. Então, você poderia observar eles e você tinha um padrão, entende? Então, o brilho não era uma coisa constante. E você tinha uma periodicidade ali, ou seja, não é um brilho assim, uma diferença não causal, você tem uma correlação que era da ordem de semanas ou até meses. Então, o que pode ser uma coisa dessa, sabe? Porque se você for pensar em distâncias astronômicas,
por exemplo, a nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, para a luz que saiu de um ponto da galáxia chegar no outro ponto, demora uma perturbação, por exemplo, ou um fóton, ele vai demorar 100 mil anos-luz. Então, o que pode variar em termos de semanas ou meses, né? Então, isso como a velocidade da luz é limite, isso acaba dando para nós um limite no tamanho dessa fonte de luz. Por quê? Uhum. Porque se você olha para a fonte e ela está variando, tem uma variação semanal, isso quer dizer que é uma região, porque assim, não é não é a galáxia inteira que está variando, porque senão você veria essa variação ao longo de 100 mil anos, por exemplo. Seria o tempo em que a perturbação iria viajar ao longo da galáxia. Então, você tem. Essa região que você está olhando e está observando, no máximo tem o tamanho de uma semana ou de um mês-luz. Não pode ser muito maior do que isso, porque senão isso viola. Porque essas regiões, elas não. Regiões maiores do que isso não estão conectadas, sabe? Porque o fóton, para chegar lá, demoraria muito mais tempo do que tu está observando. Então, isso é muito louco, assim, porque dá para fazer muita coisa com esse tipo de medida, assim, de variabilidade, que se chama. Então, vamos ver. A gente eu já falei que é muito luminoso, tá? É mais luminoso do que uma galáxia, tá? Eu até trouxe uns números aqui, porque números são sempre bons, né? A luminosidade do Sol é da ordem de 10 na 33 ergs por segundo, tá? Ok. E a luminosidade de um quasar típica é 10 na 45. Então, botando em termos da luminosidade solar, um quasar típico tem a luminosidade de 1 trilhão de vezes a luminosidade do Sol. Tá? É 1 trilhão de vezes. É 10 na 12 luminosidades solares. A nossa galáxia toda, a Via Láctea, a luminosidade é da ordem de 10 na 10 luminosidades solares. Então, um quasar típico, que é a região central de uma galáxia, emite 100 vezes mais do que a nossa galáxia inteira. Então, é Ok. um monstrengo, né? E, e mais, numa região ultra compacta, que é da ordem de uma semana-luz e de um mês-luz. Depende muito do objeto, com certeza, mas dá para fazer medidas disso. Então, por muito tempo isso foi. As pessoas não entendiam isso, né? Tipo, só para ter uma ideia de escala, quão grande é uma semana-luz? É bem maior do que o raio de órbita da Terra, imagino, por exemplo. Sim, bem mais. Por exemplo, a distância nossa até a próxima estrela, tá? A próxima estrela. Então Ah, aham. a gente tá no Sol aqui. A próxima estrela que a gente consegue encontrar é a próxima Centauri, tá? E leva 4,22 anos-luz até lá. Então, olha só o absurdo do negócio. A próxima estrela que a gente tem próxima de nós está a mais de 4 anos-luz da gente. E esses objetos têm um tamanho que é muito menor, é 1 sobre 12 avos disso, na verdade muito Uhum. menos, É. muito menor do que isso, e tem uma luminosidade muito maior do que a nossa, 100 vezes a nossa galáxia. Então é como se a gente tivesse. Então, é um absurdo. É uma coisa extremamente compacta e extremamente luminosa. Não é à toa que a gente consegue ver a distâncias muito longas. Né? A gente está muito longe no universo e a gente consegue ver esses objetos porque eles são extremamente brilhantes. Né? Uhum. E, e o terceiro objeto aqui, que eu estou mostrando aqui nesse slide, é a galáxia NGC 1068 que eu tinha falado, que já foi que em 1908 já estavam olhando esse espectro e vendo que era muito estranho o espectro dessa era semelhante, por exemplo, a de gás fotonizado, mas com uma maior ionização. Você também via que as linhas espectrais do gás eram muito largas, o que evidencia, na verdade, pode evidenciar muitas coisas, tá? Linhas espectrais podem ser alargadas por temperatura, por exemplo, então térmico, pode ser vários tipos de alargamento, mas nesse caso
a interpretação mais coerente é que você está olhando para um monte de nuvens, tá? De gás, e cada uma delas tem uma cinemática diferente. E devido a essa cinemática, você tem esse alargamento, que é da ordem assim, que vai entre 1.000 km por segundo até, sei lá, 10.000 km por segundo. Então você está vendo a rotação dessas nuvens de gás em torno desse objeto central, que eu estou fazendo um mistério até agora. Por que Tipo que assim, tem essas esse... nuvens dentro Uhum. da galáxia rotacionando em torno de um centro, de um núcleo. No centro, exatamente. Lá no centro do núcleo, tá? E por que que tem esse alargamento, tá? É um alargamento Doppler. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas, por exemplo, quando você ouve, por exemplo, uma sirene de uma ambulância, né? Você geralmente vê que quando está se aproximando de ti, o som é mais agudo, porque o som da sirene está vindo na tua direção, mas ao mesmo tempo ela está comprimindo a onda. Então você tá ouvindo uma maior frequência, né? Eu não sei se todo mundo vai entender isso, mas se vocês tiverem pergunta, vocês, por favor, me perguntem. E quando a ambulância está indo, está se afastando da gente, a gente ouve mais agudo. Isso porque ela realmente está se Mais, afastando de nós. Não, mais, mais grave, né? mais grave, desculpa. Mais grave, é isso. Tá, eu falei mais É, grave. Vai ser um comprimento de onda maior, uma frequência menor. Mas isso acontece para a luz também, tá? A gente só não nota, a gente não percebe isso, mas se um objeto está se aproximando de nós, ele parece mais azulado. E se ele está se afastando de nós, ele parece mais avermelhado. Então, há uma alteração na propriedade da luz devido ao movimento. Então, basicamente, isso é maravilhoso, porque se os objetos estiverem se afastando ou se aproximando da gente, isso vai estar na assinatura espectral dele. Então, a gente pode pegar essa luz, analisar ela e saber exatamente qual que é a velocidade do objeto, né? Então, você pode disso tirar informação cinemática mesmo. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. E por que que eu botei essas três imagens juntas? Porque elas não parecem ser a mesma coisa. Elas É. definitivamente não parecem ser, mas o mecanismo que produz a energia em esses três casos, na verdade em muito mais casos, porque existem muitos tipos diferentes de núcleos ativos de galáxias, né? É o mesmo mecanismo. Tem diferenças físicas entre eles, mas no fundo, é a mesma coisa, tá? E a explicação começou a surgir na década de 60, por dois papers, na verdade, um paper publicado em 63 e outro em 64, de dois autores independentes, assim, eles nem se falaram na época, mas o mecanismo que está por trás é a acreção, então, de matéria Ah, em buracos negros supermassivos, tá? Então, o que acontece nesses objetos é que você tem gás, por exemplo, no centro da galáxia, e você tem um buraco negro supermassivo. Por supermassivo, a gente entende buracos negros que possuem mais de 1 milhão de massas solares, tá? E o buraco negro mais massivo que a gente conhece é da ordem de 66 bilhões de massas solares. Então, são realmente muito, muito massivos, né? Mas não basta você ter um buraco negro supermassivo, tá? A maior parte das galáxias, atualmente, a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo no centro, porque a gente consegue, por exemplo, através da órbita das estrelas muito próxima do núcleo, você consegue traçar qual tem que ser a massa do objeto central. Então, basicamente, quase todas as galáxias com uma certa massa possuem buracos negros supermassivos no centro. Mas não é suficiente, você precisa de gás. E esse gás, ele vai ser acretado pelo buraco negro central, e esse gás vai ter muito energia potencial, né? Porque, afinal de contas, eles estão no campo do buraco negro, né? Que é muito massivo, então, portanto, muita energia livre aí para ser. quando tu fala Pode perguntar. acretado é tipo sugado ou eles ficam em órbita? O que que significa? Isso é interessante. O fato é que realmente ele está sendo atraído, né, pelo buraco negro central, mas esse movimento não é radial, não é uma queda direta para o buraco negro. Geralmente o material tem certo momento angular, tem certa rotação.
Então, o que acontece é que esse material, ao ser acretado, ele não é diretamente engolido, ele vai formar um disco, que a gente chama de disco de acreção. E esse disco de acreção, então, ele geralmente a rotação é kepleriana, tá? Então você vai ter as órbitas mais próximas do buraco negro geralmente têm velocidade maior do que as órbitas exteriores. E o que acontece é que você tem um pouco então de fricção, um pouco de viscosidade aí nesse disco e, e acaba que esse gás acaba ficando num estado de plasma, tá? Ele é realmente ele fica completamente ionizado, tá? Então ele chega a temperaturas elevadíssimas, tá? Temperaturas típicas de um disco de acreção é da ordem de 100 mil Kelvin, mas alguns tipos específicos podem chegar a alguns milhões de Kelvin, tá? Então depende muito do disco. Não é uma coisa assim, tipo, disco de acreção não é uma coisa só. A física dele é complicada e dependendo de AGN para AGN, você vai ter um tipo de disco diferente. Só que esse disco ele vai é daí que vem a radiação que a gente vê, tá? A maior parte da radiação que a gente vê, esse brilho todo, vem do disco, porque as pessoas podem pensar, né, um buraco negro é negro, né? Então ele não emite luz. Então como é que você está vendo toda essa radiação aí, né? Sim, o buraco negro ele ele, o gás então está sendo acretado pelo buraco negro, está orbitando o buraco negro e eventualmente caindo dentro dele, mas se você tiver um suprimento de gás que vai sendo então constante, você vai conseguir que esse gás então vá emitir muita radiação, né? E esse disco ele não é uniforme em temperatura também. Ele tem um perfil de temperaturas. Então o que dá para fazer é você pegar, por exemplo, essa emissão que a gente vê que vem do AGN, que a gente chama de AGN, núcleo ativo de galáxias, né? Ele vai ser observado como um contínuo em lei de potência. Então, basicamente, você vai fazer um espectro ali. Então, vamos ver o fluxo que tu está observando em relação ao comprimento de onda ou a frequência, né? Então, ele vai ter um crescimento, principalmente no ultravioleta, vai emitir muito em ultravioleta, muito em raio-x, por exemplo, e em lei de potência. Então, o que você pode fazer para entender mais do disco de acreção, basicamente, é modelar, então, fisicamente, o contínuo. Então, você vai usar modelos para tentar explicar aquele contínuo de emissão, né? Que tu está observando, basicamente. Mas o contínuo, ele vai desde o óptico, chegando até, muitas vezes, o raio-x. Então, Isso, depende isso muito é o espectro emitido pelo disco de acreção, por esse pelo gás, né? disco de acreção, por esse gás É. aí totalmente ionizado. Porque o que acontece, tá? Essa emissão, ela é Ah, inclusive, só deixa eu fazer a pergunta do Léo pessoa. aqui, que é, porque a pergunta dele é igual, né? Essa missão é por conta da temperatura do gás mesmo, emissão de corpo negro, só que ele faz esse adendo aí. Sim, sim, muito bom. É uma pergunta ótima. De fato, uh, estrelas, por exemplo, são bons, uma boa aproximação no corpo negro, tá? Mas o disco de acreção, o que tem de interessante no disco de acreção é que ele tem uma variação na temperatura. Diferente da superfície das estrelas, ele vai ter então uma variação brusca, tipo, perto do buraco negro e longe do buraco negro. E o fato é que a emissão do gás, ela vai ser muito movida, porque assim, esse disco que eu tô falando, ele é basicamente oticamente espesso. Oticamente espesso. O que isso significa? Significa que o livre caminho médio, ou seja, em outras palavras, se eu tenho um fótonzinho, para ele escapar do disco de acreção, ele tem a distância típica que ele viaja até ser absorvido de novo, né? E tá ou, por exemplo, outros processos que também acontecem no disco, por exemplo, Bremsstrahlung, você pode então, sei lá, então tem muitos processos acontecendo ali e os fótons praticamente não escapam. Esse disco ele realmente está emitindo e absorvendo de novo. E, então, a radiação que você vai observar é basicamente mais perto da superfície do disco. E então daí vem o ponto do corpo negro, né? Corpos negros são tipicamente assim, vocês veem só uma parte da radiação,
em estrelas acontece também, você geralmente não observa toda a radiação que está lá dentro, você observa um pedaço dela, que é geralmente muito próximo da superfície dele, onde o livre caminho médico que você tem lhe permite. E o que acontece é que acaba sendo realmente um corpo negro, mas não um só, porque é um disco que tem um perfil de temperaturas. Então, é uma Uhum. composição de corpos negros. Então, você vai ter que pegar, por exemplo, tu pega a luminosidade de um corpo negro. Então, você vai ter, por exemplo, um perfil de temperaturas do disco, tu vai ter que integrar em todo o perfil de temperaturas. Então, você tem uma composição, uma somatória de corpos negros. Então, isso que vai fazer o contínuo que a gente observa, né? Que é essa radiação brilhante que a gente observa do disco. É uma composição de corpos negros. Para por aí? Não para por aí. Porque tem regiões do disco, uma região que é uma. Que a gente, é uma espécie de. A gente chama de coroa. Que é uma região mais. Que tem. O gás é menos denso, tá? E o que acontece? Muitas vezes os fótons que vêm do disco encontram elétrons extremamente relativísticos. E o que acontece é que você acaba tendo, então, emissão, então, cômputo inverso. Então, você tem espalhamento por cômputo inverso. Então, basicamente, são elétrons extremamente relativísticos, doando energia para os fótons. Eles estão espalhando a luz e doando. Então, no caso, esses fótons acabam sendo impulsionados no sentido que eles vão acabar tirando energia dos elétrons e também, então, povoando o raio-x, por exemplo, raio-x duros, acima de 10 kV, ou às vezes até chegando em raios gama, eventualmente. Mas então, basicamente, a emissão que vem desses núcleos ativos vem desse disco de acreção, que é uma mistura, então, não é só corpo negro, mas realmente, majoritariamente, do perfil de temperaturas do disco, que vai emitir como uma composição de corpos negros, geralmente com um pico lá no ultravioleta, tá? Que é o que a gente chama de Big Blue Bump. É um caroço, assim, que você vê no espectro de luz, assim, no ultravioleta, tá? E você tem vários outros processos acontecendo. Você vai ter brainstorm, você vai ter emissão síncrotron. Então, por quê? Porque é um sistema complicado, tá? Mas a maior parte principalmente nos núcleos ativos mais luminosos, é devido, então, ao perfil de temperaturas do disco, tá? Mas não é sempre que é assim, tá? Genes menos luminosos, geralmente eles não é intuitivo, tá? Mas eles geralmente têm temperaturas maiores, só que eles são pouco eficientes em resfriar por radiação. Então, normalmente, eles conseguem concentrar mais energia ali, eles acabam tendo, então, temperaturas mais altas também, só que eles são pouco densos, né? Então, por exemplo, se tu for pensar um processo de resfriamento do gás, pode ser, por exemplo, por Brennström. O que é Brennström? Basicamente, tu tem um núcleo atômico ali, tu tem um íon, e daí o elétron, ele está passando com uma certa energia cinética e ele é desviado, então, porque ele sente a atração do núcleo. Só que quando ele é desviado, porque ele sente a atração do núcleo, ele acaba perdendo, as partículas aceleradas, elas emitem luz, né? Então, ele acaba emitindo um monte de fótons nesse meio tempo. E se tu for olhar teoricamente, assim, que importa para o que é a eficiência da radiação Brennström, por exemplo? Para que importa? Basicamente a densidade. Então, alguns discos têm uma densidade muito pequena de material. Então, isso depende da densidade ao quadrado, eles vão ser muito pouco eficientes em irradiar energia. Então, esses geralmente são os núcleos ativos que acabam emitindo muita radiação via rádio, sabe? Como eu mostrei, que daí é uma radiação transportando a matéria, o plasma, em termos de jatos relativísticos, né? Então, muito mais uma energia mecânica aí do que via fótons, né? Pode crer. Mas acho que é bom eu seguir, porque eu estou muito tempo nisso, O, nessa regressão. o Henrique ele perguntou uma pergunta que eu acho muito interessante. O buraco negro do centro da Via Láctea tem disco de acreção de matéria? Bom, ele não é uma. A gente não está numa galáxia ativa, tá? Mas existe radiação, por exemplo, tem
O buraco negro do centro da Via Láctea, ele eventualmente ele é alimentado, tá? Mas não tem um suprimento de gás como a gente tem nas galáxias ativas normalmente. Apesar de que a gente tem evidências que no passado a nossa galáxia provavelmente foi um núcleo ativo, tá? Porque existem vestígios disso, eu posso falar mais se vocês quiserem. Mas não, em princípio não é para ter um disco de acreção, tá? Não é um disco de acreção bonitinho. O que acontece geralmente é que às vezes uma estrela descuidada passa muito próximo do buraco negro. E daí o que acontece? Ela tem uma diferença aí na força de maré dela, então vai ter uma ruptura de maré e vai acontecer é que devido à atração do buraco negro, uma parte da estrela vai ser engolida pelo buraco negro, então ele vai brilhar. Com certeza ele vai brilhar, mas às vezes não é o suficiente para você ter um disco ou uma atividade muito proeminente. Então não vai se tornar uma coisa super brilhante, mas se não me engano, inclusive, eu acho que foi ano passado teve assim um paper mostrando, inclusive, uh, demonstrando o redshift gravitacional que acontece, né? Porque o que acontece é o seguinte: a própria estrela vai ficar mais avermelhada quando passar perto e do buraco negro, porque o que acontece é que o fóton tem que vencer o potencial gravitacional do buraco negro para chegar na gente. Então ele está perdendo energia pro buraco negro, para o espaço-tempo ali do buraco negro. Então você vai ver uma variação na cor da estrela, inclusive. Então são coisas que acontecem. Mas realmente, não tem um disco de regressão. O que geralmente você tem são estrelas ali que estão orbitando muito próximas do buraco negro e que eventualmente vão perder massa para ele, tá? Mas é uma fonte principalmente de raio, de rádio, o buraco negro no centro da nossa galáxia. Entanto que o nome dele é Sagitários A Estrela, né? Esse A vem do fato de ser, então, a radiofonte mais brilhante na direção da constelação de Sagitários. Então, realmente ela é brilhante, mas não é o suficiente para ser uma atividade nuclear do Porque, tipo de AGN. tanto que tu falou antes, estava dando o exemplo do quasar. O quasar que seria seria um núcleo ativo, né? É um negócio que tipo tem 100 vezes a intensidade do quasar é Luminosidade, 100 vezes a potência, luminosidade da nossa. Pode crer. Da galáxia. nossa Via Uhum. Láctea, né? Pode crer. Sim, Tipo assim, sim. para considerar esse disco para se considerar que seja um núcleo ativo, o disco de acreção, quer dizer, a matéria precisa ser tanta que tem que formar esse disco de acreção que faz com que o buraco negro consiga irradiar com tipo muita Sim, potência. Pode sim. crer. Geralmente se faz um. Depende muito, é uma coisa meio arbitrária, como que a gente define, assim, o que é ou não, sabe? Os limites, sabe? É meio complicado de fazer, mas geralmente as pessoas fazem em termos de luminosidade mesmo. Então, quão luminoso é, e às vezes com Uhum. relação a uma medida que é bem interessante, que é o que a gente chama de luminosidade de Eddington, que seria, então, algumas frações dessa luminosidade. A luminosidade de Eddington é o seguinte: imagina, por exemplo, que a fonte, vamos dizer, o Sol, por exemplo, a gente pode calcular a luminosidade de Eddington para o Sol. Basicamente, o Sol, por exemplo, ele está em equilíbrio porque, basicamente, você tem a massa, então você tem a gravidade tá puxando para colapsar a estrela, por exemplo. Então vai tender a colapsar a estrela, mas você tem luz, radiação sendo produzida. Então você vai ter pressão de radiação. Então a pressão da radiação que está sendo produzida no Sol vai contrabalançar a gravidade, por isso que o Sol não colapsa, basicamente. Então, a luminosidade de Eddington seria uma luminosidade limite para um objeto de dada massa, porque vai depender da massa, tá? Para que a pressão de radiação dele seja maior do que a gravitacional. Então, se fosse uma estrela, se excedesse a luminosidade de Eddington, você ia explodir a estrela, tá? E no caso de um AGN, por exemplo, um nucleativo, seria então seria o necessário para parar a acreção. Então, o gás está sendo acretado, né?
e você está produzindo uma certa luminosidade. Se excedesse uma luminosidade do tipo de Eddington, por exemplo, você ia conseguir fazer que o gás fosse expelido para fora, então você ia acabar a acreção, não ia parar a acreção. Então, geralmente se parametriza em relação à luminosidade de Eddington, apesar de que a luminosidade de Eddington é uma coisa assim meio simplificada. Assim. Se você fosse realmente derivar, você tem que levar em conta muitos outros parâmetros físicos do sistema. Ela pode variar um pouco, mas é uma coisa assim para ter caráter observacional, assim. Qual que é a taxa com relação à luminosidade de Eddington que o teu objeto em particular emite, né? A taxa de Eddington, né? Uh, mas Tipo, é... Uhum, essa tá. classificação ajuda só para tu, tipo assim, discernir que tipo de coisa que está acontecendo e tu poder olhar o tipo de física que está gerando, o tipo de Exatamente. fenômeno que está gerando aquele comportamento e tal. Entendi, Exatamente. né? Porque os discos são diferentes, dependendo da luminosidade, todas as propriedades físicas são diferentes mesmo. Então ajuda mesmo. E uma coisa que eu até não falei, mas ficou meio subentendido, mas a luminosidade desses objetos vai depender muito dessa taxa de acreção. Então, quanto mais tu tiver gás disponível, quanto mais ele ser acretado, a taxa com que ele é acretado, então, geralmente pode ser em massas solares por ano que esse objeto acreta, geralmente mais, porque basicamente é como se fosse a potência que ele vai emitir vai ser proporcional, então, à taxa de acreção. Então, m ponto c quadrado, para botar em termos de energia, só que daí m ponto porque então é a derivada temporal da massa. Então, basicamente, é a taxa com que está entrando o gás que vai determinar quão brilhante ele vai ser. Inclusive, quão eficiente ele vai ser em converter toda essa matéria que está entrando em energia radiativa, né? Antes de que esse material caia dentro do buraco negro. E uma outra coisa que é interessante notar é que isso não é para sempre. Porque como você depende de gás, galáxias podem ser núcleos ativos hoje e não serem daqui a um tempo. Uhum. Então, é normal, inclusive, se observar objetos muito distantes, por exemplo, quasares, no universo muito distante, e eles são tipicamente muito mais luminosos, porque no universo mais antigo, quando o universo era menor e tal, você tinha muito mais suprimento de gás, tinha muito menos suprimento, porque de uma forma ou de outra, o gás vai sendo transformado em estrelas, por exemplo, e fica bem mais inacessível, né? Então, para que você tenha uma abundância de gás no universo mais antigo, mais no passado, você tinha muito mais gás para então conseguir ter altas taxas de acreção de matéria ao buraco negro. Então, assim, você conseguiria ter genes muito mais luminosos. E, hoje em dia, a gente consegue ver, então, no universo muito mais próximo, então, galáxias muito mais no universo na época mais atual, e a maior parte deles são agentes de baixa luminosidade. Eles já não são mais o Uhum. que eram no passado. Tem uma diferença significante. Então, você pode, por exemplo, estudar a evolução da atividade nuclear com a história do universo, né? E hoje em dia a gente consegue os últimos isso eu acho que é o que é quente assim na literatura atualmente, todo mundo quer estudar galáxias em alto redshift por causa disso, sabe? No universo muito primordial. Hoje em Pode dia crer. consegue se observar galáxias quando o universo não tinha 1 bilhão de anos, tá? Hoje em dia o universo tem em torno de 13,8 bilhões de anos, então é muito distante, né, da gente. E as Isso até, galáxias isso, eram um pouco diferentes. isso até me lembra Uhum, agora que, tipo, uma vez eu vi que os quasares, por eles serem esses objetos tão longínquos, na verdade uhum. eles seriam, tipo, não só os objetos mais longes, mas também os objetos mais antigos que a gente consegue observar, vamos dizer assim, os primeiros objetos de grande Sim, tamanho, sei lá, que foram sim. formados. Pode Com crer. certeza, porque, na verdade, isso é uma coisa que todo mundo quer fazer, e eu acho que é o avanço dos próximos anos, possivelmente. É porque, assim, ano que vem sai o James Webb, né? O James Webb Space Telescope, ele vai ser o substituto do Hubble, né? Vai ser lançado ano que vem agora. E Ah, ele vai observar, basicamente, no infravermelho, tá? E o que que acontece? Por causa da expansão do universo, e quasares são objetos muito distantes, como as galáxias estão se afastando
de nós, por exemplo, por causa da expansão do universo. O espectro, por exemplo, que estaria no ultravioleta, por exemplo, desses objetos, ou no óptico, acaba caindo no infravermelho, porque eles ficam deslocados devido à expansão do universo. Então, a expectativa que se tem é que se, então, o James Webb, que tem um espelho de mais ou menos 6 metros, é o maior telescópio espacial que já se teve até hoje, observar galáxias no primórdio do universo, então, né? As primeiras galáxias se formando. Porque a gente tem muita dúvida. Por exemplo, como surgiram esses buracos negros supermassivos, por exemplo? Sim. Eles têm bilhões de massas solares. Como que eles surgiram, sabe? Se tem muitas hipóteses para isso, mas é necessário, então, que se observe as galáxias nos primórdios para que você observe como que esses objetos se formaram, né? Até porque, aparentemente, existe uma certa evolução entre a galáxia hospedeira e o buraco negro central. E essa evolução não era uma coisa intuitiva. Porque, por incrível que pareça, a massa do buraco negro, mesmo que ela seja muito massiva, ele não é muito massivo em relação à galáxia, em termos de massa. Então, em princípio, ele não Hum, domina gravitacionalmente a galáxia. Para vocês terem uma ideia, galáxias, por exemplo, uma galáxia espiral, geralmente tem uma região, uma parte mais esferoidal, que é o bojo da galáxia, tá? Numa galáxia elíptica, basicamente ela é o bojo inteiro, sabe? Ela é uma esfera daí. Mas no caso, a massa se encontrou depois dos anos 2000, foi lá pelos anos 2000 que se encontrou esses resultados. Diz que a massa do bojo das galáxias ou das galáxias elípticas é da ordem mais ou menos de 1000 vezes maior do que o buraco negro supermassivo que habita o centro. Então, primeiro, existe uma certa correlação entre a massa do bojo e a massa do buraco negro supermassivo, que ninguém esperava. Mas ah, mesmo assim, a massa do bojo é 1000 vezes maior do que a massa do buraco negro supermassivo. Então, em princípio, ele não governa gravitacionalmente a galáxia, tá? Apesar de estar no centro da galáxia. Entanto que a gente pode derivar uma coisa chamada esfera de influência do buraco negro, tá? Então você basicamente pega uma distância, tu tenta igualar o potencial da galáxia. Então, qual que é a gravidade que a galáxia inflige na tua matéria e igualar com uma gravidade que o buraco negro, né, está infligindo. Então você consegue encontrar uma distância em que elas se igualam. Então a partir daquela distância, a galáxia domina a gravidade. Então os objetos passam a ser mais ligados à galáxia do que ao buraco negro propriamente dito. E normalmente a esfera de influência é alguns parsecs, tá? Então é algumas dezenas de anos-luz. Mas não, eu não sei se está travando aqui, você está me ouvindo? eu tô te ouvindo, tá tranquilo. Então, basicamente, você tem algumas dezenas de anos-luz ali que o buraco negro realmente impera sobre o resto da galáxia, vamos dizer, mas galáxias têm da ordem de 100 mil anos-luz. Então, eles não dominam, realmente não dominam o potencial da galáxia, mas aparentemente existe uma coevolução entre a galáxia Pode crer. e o buraco negro. Então, provavelmente, olhando então para o universo mais no passado, a gente vai encontrar mais pistas sobre isso. Mas O então, que, o- a- Uhum. só assim, a visão que, depois disso tu falou, a visão que eu tenho, que, tipo assim, se ele não domina, significa que se o buraco negro tá aqui, não é que, vamos dizer assim, tinha a matéria por volta que foi chegando perto do buraco negro para orbitar em torno Uhum. dele, mas na verdade, possivelmente, sei lá, talvez ele tenha se surgido no meio da galáxia ou algo assim, sei lá. Pois é, Ah, sei lá. o mecanismo que faz que o gás caia no centro da galáxia para alimentar o buraco negro é uma coisa complicada, porque você não pode dizer que ele está atraindo o gás, porque ele atrai só numa região Ah, muito pequena, né? Uma região muito aham. pequena. Umas dezenas de anos-luz ali, muito central. O que acontece em galáxias é que muitas delas, por exemplo, têm barras, tá? O que é uma barra numa galáxia? Geralmente é uma estrutura feita de estrelas, tá? É uma estrutura feita de estrelas. Eu não sei até se eu não tenho alguma para mostrar aqui. Eu posso mostrar aqui. Não sei se vai dar para ver. Mas essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, que está atravessando, porque você tem braços espirais aqui na galáxia, tá?
Mas parece que tem uma coisa que parece uma barra mesmo, né? É uma estrutura horizontal aqui. E basicamente essa estrutura é feita por estrelas. Daí o que acontece? Quando o gás eventualmente uh, entra interage com essas estruturas como barras, ele acaba perdendo o momento angular. Ele está em rotação com a galáxia, e daí ele atravessa uma barra, ele perde o momento angular, ou seja, ele perde a rotação e ele cai espiralando lá para o centro, para o núcleo das galáxias. Então, isso é uma das explicações que acontecem para explicar por que, que nós temos gás então caindo no centro da galáxia, porque senão seria muito difícil de explicar todo esse suprimento de gás. Outras coisas que podem também eventualmente acontecer é eventos de fusão de galáxias, porque quando galáxias se fundem, vamos dizer, duas galáxias têm muito gás, duas galáxias espirais com muito gás, elas se fundem, elas vão acabar ocupando aquele espaço, mas com muito mais gás. Então, acaba acontecendo um suprimento de gás, vai aumentar muito e pode despertar, então, a atividade do buraco negro também. E nesses eventos também, geralmente, você vai acontecer que os dois núcleos vão se fundir. Então, vai acontecer o que a gente espera ver nos próximos anos, na verdade, com ondas gravitacionais, se tudo der certo, que são fusões de buracos negros supermassivos. Então, quando a gente tiver a fusão dos núcleos, vão se fundir também os buracos negros supermassivos. Então, um dos mecanismos que podem ser explicados, então, inclusive para a gente ter buracos negros tão massivos, é realmente fusão de buracos negros, por exemplo, desde fusões de pequena massa, que geralmente surgem de estrelas muito massivas no final das suas vidas, tá? Que as estrelas colapsam e formam os buracos negros de pequena massa. Mas para chegar... O que foi observado, os que foram... As fusões de buracos negros que foram observadas com ondas gravitacionais foram desse tipo, né? Esses Foram buracos... de pequena massa, estelares, exatamente. Por quê? Porque o LIGO, né, a colaboração, que é um interferômetro, eles conseguem detectar uma amplitude, a frequência desse sinal de ondas gravitacionais de fusões de buracos negros ou de estrelas de nêutrons, por exemplo, estão mais ou menos no intervalo que o LIGO consegue detectar. Tá? Mas, meio que contrário ao que a gente espera, talvez intuitivamente, fusões de buracos negros supermassivos são coisas muito mais suaves, porque de fato, eles têm muita massa e eles são grandes também, vamos dizer assim. Porque o raio de Schwarzschild deles é grande também em comparação. Então, no caso, quando eles fundirem, a frequência dessas ondas gravitacionais que eles produzirem é muito menor. Então, você vai precisar de um interferômetro aí com um comprimento de onda maior. Então, por eu não sei se travou aqui. Lá em 2030, na década de 30, vai ser lançado no espaço o LISA, que é um interferômetro como o LIGO, só que ele vai ter uma extensão muito maior. Então ele vai poder detectar esse intervalo de fusões de buracos negros supermassivos. Então é o que a gente espera, então, que lá por 2030 e poucos, talvez 2039, por aí, a gente consiga começar a detectar sem parar fusões de buracos negros supermassivos. Isso vai nos dar informação, inclusive, talvez, sobre como eram, então, se eles já eram massivos muito no passado, assim, quando o universo ainda era muito jovem. Porque isso vai dar pistas de como esses buracos negros supermassivos surgiram, né? Legal. Ó, o pessoa perguntou, já existem evidências reais de galáxias sem buraco negro no centro? Bom, em princípio, galáxias anãs, se tem dúvidas se é necessário se que tenham um buraco negro supermassivo no centro, tá? Eu não sei se exatamente existe falta desse buraco negro supermassivo, mas isso é uma coisa assim que está bem atual, assim. As pessoas estão querendo analisar que tipo de buraco negro que a gente tem no centro das galáxias anãs, porque normalmente elas têm menos massa e não se sabe se realmente teriam, mas muitas, por exemplo, esses meses assim, eu vi um estudo que eles estavam tentando detectar e eles detectaram buracos negros supermassivos em algumas galáxias anãs próximas, tá? Então, basicamente, modelando, depende, você pode modelar
via as estrelas ou até a rotação do gás, porque o gás vai estar em rotação em torno do buraco negro, mas para medir a massa de uma forma muito precisa, você precisa ter segurança de que a região que você tem que tentar resolver a esfera de influência do buraco negro. Porque se você não tiver resolvendo a região em que ele domina, você vai começar a integrar a massa de outras naturezas. Você vai começar a integrar a massa em estrelas, em gás, que é externo a isso, e inclusive matéria escura. Daí começa a ser mais complicado. Então, para você ter uma. Você tem várias formas de medir massa, tem dezenas de formas, mas as melhores realmente é então medindo, por exemplo, ou medindo então essas estrelas então muito próximas ao buraco negro. Então, em galáxias anãs, a gente teria que olhar para galáxias anãs muito próximas da gente, mas no grupo local mesmo de galáxias que é próximo de nós, de Andrômeda, é uma região bem próxima, dá para fazer esse tipo de estudo e as pessoas estão fazendo. Mas assim, não é garantido que em todas as galáxias anãs tenham buracos negros supermassivos. Eu não posso dizer que alguma não tenha, mas possivelmente, porque eu não estou assim muito a par da literatura desse fato, tá? Mas em algumas galáxias se suspeita que não tem um buraco negro supermassivo, o que tem é um aglomerado de estrelas, tá? Então, basicamente, um aglomerado bem massivo de estrelas pode ter no centro e não necessariamente um buraco negro. Então, o que é necessário é tentar modelar então a dinâmica do centro das galáxias e através da modelagem da dinâmica, se você precisa acrescentar um buraco negro nessa história ou não. Se a quantidade de estrelas que você tem lá no centro é o suficiente para explicar essa matéria, essa massa, por exemplo. Então, esse é um ponto. Outra forma também de medir massa é a forma como em 2017, eu acho que saiu a primeira foto do buraco negro, né? Você ia perguntar alguma coisa? Eu só ia dizer assim, ó, a gente tem 3 minutinhos ainda de live. Tá, Depois vai, tudo bem. tipo, não sei se tu quer, não sei se tu quer complementar e tal. Bom, o que eu acho que eu gostaria de dizer que, bom, eu espero que tenha sido pelo menos interessante, né? Ver que no centro das Eu também. galáxias, na maior parte das galáxias, em quase todas as galáxias que a gente observa, você vai ter um buraco negro supermassivo e, eventualmente, de tempos em tempos, se você tiver superando de gás, você vai ter, então, uma atividade nuclear, assim, muito brilhante, que ofusca, inclusive, muitas vezes a própria galáxia em si. E, na verdade, ela tem realmente pode impactar esse brilho, toda essa energia, ela pode acabar impactando a galáxia hospedeira, e isso talvez seja uma das chaves por que tem uma relação entre a galáxia e o buraco negro, porque toda essa energia, que excede inclusive às vezes a da própria galáxia, pode interagir com o gás da galáxia. Então, daí, e com toda a estrutura da galáxia. Então, eu acho que aí talvez esteja uma das coisas assim para o futuro, né? Isso é muito massa. Infelizmente, eu acho que eu me enrolei muito para falar, porque Não. é quase uma hora, gente. Mas Ah, a espero gente se que tenha empolga no sido papo. interessante. É, Foi pois é, a muito, gente se foi muito. empolga, né? E isso é super interessante porque tu vai com tudo isso dá pra tu começar a se perguntar, tipo, sobre como surgiram as galáxias, como surgiram os buracos negros, que a gente tá falando, entender o início do universo. Pô, é muito legal. Sim, pois é. E então eu quero, tipo, te agradecer por ter topado participar. Né, a gente fez esse shift para fazer hoje na quarta-feira, para fazer um especial de Natal de Fiz Conversas, porque eu tava Pois é. te chamando há muito tempo, porque eu sabia que o papo ia ser muito, Verdade. muito massa. E, pô, então obrigado e obrigado para todo mundo que assistiu e Feliz Natal para todo mundo e Feliz Feliz Ano Natal, Novo e bom ano novo para todo mundo, um 2021 muito melhor, então tomara com isso aí. vacina, todo mundo vacinado, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, então até Obrigadão, a Pedro. próxima. É isso aí. Valeu, Até gente. mais. Isso aí. Até Abraço. mais.